Bom dia, crianças. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma semana, de atividades, tá? Hoje nós vamos estudar ciências, a página 197. Hoje nós vamos falar sobre as plantações e também sobre alguns outros conteúdos, tá? As fotografias desta página trazem alguns vegetais cultivados no Brasil. Aqui tem as fotografias de alguns vegetais cultivados no Brasil. Então, vocês vão o quê? Vão marcar um X, né? Aqui é uma plantação de soja, de milho, de café. E aqui uma plantação de cacau. Marca um xizinho aí no quadradinho. A agricultura no Brasil. No Brasil, cultivam-se vários vegetais como soja, milho, cana-de-açúcar, flores e outras verduras, tá? E aqui tem duas formas diferentes, de praticar a agricultura. Aqui, tá vendo? Tem um senhor trabalhando com a enxada, Ele tá desenvolvendo o quê? Uma agricultura em uma pequena propriedade, tá? Nas pequenas propriedades, usam arado, puxado com boi, cavalo, enxada, entre outros. Só que ele está cultivando o quê? Para a subsistência do agricultor e da sua família, E também, às vezes, eles comercializam, mas é o que são pequenas produções. Já aqui, é uma agricultura em grande propriedade. Para isso, eles usam colheitadeiras, ceifadeiras, É uma agricultura em grande escala, Para comercialização. Tá? E aqui embaixo tem o que significa ceifadeira, Que é máquina utilizada na agricultura para cortar vegetais, como trigo e capim. Colheitadeira, máquina empregada na colheita, tá? E subsistência, o necessário para viver, Para o sustento. Então, aqui o pequeno agricultor, ele cultiva para o quê? Para a subsistência, para viver, para o próprio sustento. Aqui já começam as atividades, vocês vão observar essas imagens aqui e responder as questões, tá? Tem 3 fotografias aqui, a plantação de arroz, Aqui os grãos de arroz com casca, antes de ser colhidos, e aqui a máquina colhendo o arroz. Aí depois que colheu, aqui tem o arroz com casca, aqui tem o arroz, sem a casca, e aqui já tem uma forma do arroz ser preparado, que é um arroz doce. Aqui tem umas questões para vocês responderem, ó. Você já viu uma plantação de arroz? Vai responder aqui. Em sua casa vocês comem arroz? E aqui o arroz, que é um alimento diário de muitas pessoas, também pode ser consumido em canjas ou na forma de bolinhos. Você conhece outra receita que utiliza arroz como ingrediente principal? Qual? Aí vocês vão escrever aqui. Vocês conhecem alguma receita que o ingrediente principal é arroz, vocês vão escrever aqui. Aqui tem mais atividades, ó. Escreva o que você vê em cada fotografia. Ao final, leia todos os seus textos em sequência. Você terá informações sobre a transformação do trigo em pão. Então, aqui tem a transformação do trigo. Aqui está mostrando o quê? Está mostrando uma plantação de trigo, E aqui essa fotografia mostra o quê? Você vai escrever do lado. O que está mostrando aqui? O trigo sendo colhido. E aqui, o que está mostrando? Está mostrando o trigo depois da colheita, Quando ele foi colhido. E aqui, está mostrando o quê? O trigo se transformou, em farinha, A forma que a gente compra no supermercado. Aqui, ele está sendo transformado em pão, tá vendo? Ele vai amassando. Aqui é o quê? O pão pronto para ir ao forno. Aqui tá mostrando o pão assado que acabou de sair do forno. Aqui, pão pronto, E aqui é uma menina, ela está o quê? Consumindo o pão, comendo o pão. Então, vocês vão escrever aí do lado de todas as fotografias o que está acontecendo nas fotografias. Vocês veem que é uma sequência do trigo até chegar ao pão, E nós estudamos nessa unidade, a agricultura no Brasil é muito variada. Depois de responder aquelas atividades sobre as plantações,
vocês vão estudar também hoje, né? Nós vamos estudar também a luz e o som, tá? Você já reparou que a luz não passa através de alguns objetos? A luz e os objetos. Você já estudou que a luz é muito importante na nossa vida? Por exemplo, sem ela não conseguimos enxergar. É por causa da luz também que há a formação de sombras. A sombra é uma área que não é iluminada ou que recebe pouca luz. Você já reparou que a sombra pode ser mais escura ou mais clara? Isso acontece devido à diferença na quantidade de luz que aquele local está recebendo. Além de interferir na formação das sombras, a luz pode atravessar ou não os objetos, dependendo do material de que são feitos. São chamados de objetos opacos, aqueles que a luz não consegue atravessar. Esse aqui, tá vendo? É um objeto opaco, a luz não consegue atravessar a parede, tá? Já os objetos translúcidos são aqueles que permitem a passagem de parte da luz. Isso aqui é um exemplo de um objeto translúcido, tá vendo? Uma parte da luz passa por ele, tá? Por isso que ele é um objeto translúcido, não passa toda a luz. E os objetos transparentes, por fim, são aqueles que permitem a passagem de toda a luz. Tá vendo aqui? Objeto transparente, tá vendo aqui? Tem um vidro transparente. Então, aqui a passagem da luz é total, né? Passa toda a luz. E aqui no translúcido, só parte da luz. E no objeto opaco, não passa nenhuma luz. Aqui fala sobre a reflexão da luz, né? Que todos os objetos refletem a luz, tá? Que vocês podem dar uma lida aqui depois. Olha aqui, tá vendo o espelho também, ó. Isso aqui são objetos o quê? Refletores, né? Com superfícies refletoras. Vamos falar um pouquinho sobre os sons. Sons do dia a dia. Ao longo do nosso dia, escutamos muitos sons diferentes. Percebemos barulhos de carros, animais e obras, por exemplo. Nós também produzimos muitos sons em nossas atividades diárias, seja quando conversamos com alguém ou fechamos uma porta. Os sons que produzimos são diferentes entre si e suas características dependem dos materiais envolvidos na produção do som. Olha aqui nas imagens, tá vendo? Cada imagem aqui tem um quê? É produzido um som diferente, tá vendo? Vocês podem imaginar? Aqui o som da menininha escovando os dentes. Aqui, batendo o martelo no prego, também tem um som, né? E aqui, fazendo um brinde com os copinhos, né? Com a bebida também, produz um som. Aqui tá falando um pouquinho sobre a saúde visual, né? Sobre a saúde dos nossos olhos, tá? E tá falando que é muito importante a gente ficar atento aos nossos hábitos, porque tem hábitos que a gente tem no dia a dia que prejudica a nossa visão. Por exemplo, ó, ler em ambientes escuros, assistir a televisão muito próximo à tela, ler um livro muito próximo do rosto, olhar diretamente para o sol, isso prejudica. Passar muito tempo olhando para as telas de celulares e computadores, que o pessoal faz muito hoje em dia, né? Coçar os olhos com frequência e com as mãos sujas prejudicam muito, tá? E tá falando também que é importante, né, o acompanhamento médico. A gente ir no médico que cuida da visão pelo menos uma vez por ano. E o médico que cuida da saúde dos olhos é o oftalmologista, tá? Aqui tem uma imagem, ó, da oftalmologista e o menininho fazendo o exame. Aqui fala um pouquinho da saúde auditiva, né? Dos nossos ouvidos. E também tá falando o quê? Pra gente ficar atento, né? Na saúde das orelhas. Porque alguns hábitos prejudicam a nossa audição, como, ó, usar fones de ouvido por longos períodos, escutar música ou assistir a televisão com volume muito alto, também prejudica. Permanecer em ambientes barulhentos por muito tempo ou frequentemente. Limpar a região interna da orelha com hastes flexíveis ou objetos semelhantes também pode prejudicar a nossa audição. Deixar que muita água entre na orelha também prejudica, tá? E aqui tá falando que a gente também deve consultar o médico, né?
para cuidar da nossa saúde, da audição. E o médico que cuida das orelhas é o otorrinolaringologista, tá? Ele cuida da saúde das orelhas, tá? Da audição. Ele também cuida do nariz e da garganta, tá? E o fonoaudiólogo, ele é especializado também na saúde das orelhas, da deglutição, né? Que é o ato de engolir, e da fala, tá? Então, essas duas especialidades médicas cuidam das nossas orelhas, dessa parte, né? Da orelha, garganta. Aqui tem, ó, a imagem do médico, né? Examinando o ouvido da menininha. Aqui já começam as atividades, tá? Sobre luz e visão. Desenhe a trajetória do raio de luz nas seguintes situações, tá? Se a luz atravessa completamente o objeto, continue a linha contínua na cor amarela. Por exemplo, né? Tem os objetos aqui embaixo, tá? Se a luz, ela atravessa completamente o objeto, você vai continuar desenhando a linha, tá? Se o objeto só permitir a passagem de parte da luz, você vai desenhar uma linha pontilhada na cor preta, tá? Aqui tem um exemplo, tá vendo? Só parte da luz atravessa esse vidro, não totalmente. Então, pega a linha amarela e completa com linha pontilhada na cor preta. E se atravessa completamente, você vai fazer a linha na cor amarela, tá? E se o objeto não permite a passagem de nenhuma luz, você não vai desenhar nada, tá? Aí tem os desenhos, ó. Você vai desenhar aí de acordo com o que tá pedindo aqui, tá? Aqui na atividade B, você vai preencher os quadros abaixo com os objetos do exercício anterior. No exercício anterior tem os objetos para vocês, né, responderem com as linhas, traçando as linhas. E aqui vocês vão olhar aqueles objetos e vai escrever aqui quais são os opacos que passam o quê? Que não passam nada, né? Nada da luz, né? Quais os objetos que não passam nada de luz? Translúcido, que passa parte da luz. Você vai escrever quais os objetos que tem lá que passam parte da luz. E transparentes, que passam totalmente a luz. Vocês vão escrever aqui quais são os objetos, tá? Pense nos objetos que você usa em seu dia a dia. Eles são, em sua maioria, opacos, transparentes ou translúcidos. Escreva alguns exemplos de objetos com essa característica. Os objetos que vocês usam aí no dia a dia. Quais são opacos? Quais são os transparentes e quais são os translúcidos, tá? Alguns objetos representados na página 209 estão relacionados com o sentido da visão. Quais são eles? Quais os objetos que estão relacionados com a visão? Você vai escrever aqui, tá? Você já usou ou usa algum desses objetos? Qual a utilidade deles? Desses objetos que você escreveu aqui. Você já usou alguns deles? Qual a utilidade? A imagem a seguir mostra um menino e um médico que cuida dos olhos. Qual a importância de irmos frequentemente a este lugar? Por que é importante a gente ir frequentemente ao médico que cuida dos olhos? Vocês vão escrever aqui do lado. Observe a imagem e responda as perguntas. Tá vendo essa imagem aqui? Pelo cabelo dela, o que está acontecendo? Ela tá um vento muito forte, né? Então, qual conselho você daria a essa menina para que ela não prejudique a saúde das suas orelhas? Qual conselho você daria para ela? Você já foi ao otorrinolaringologista? Se sim, por qual motivo? Se você nunca foi, pense em motivos que podem levar uma pessoa a procurar esse médico. Você já foi a esse médico? Ele cuida do quê? Das orelhas, né? Qual o motivo? Por que motivo você teria que ir a esse médico, tá? E aqui tá um quadrinho, né? Do que a gente estudou em mais essa unidade de ciências. Em relação à passagem da luz, existem objetos opacos, né? Os que não passam nenhuma luz, né? Os transparentes, que passam toda a luz, né? Os translúcidos, né? Que passam parte da luz, e os polidos, né? Objetos muito polidos refletem
à luz, tá? Como o celular, uma colher. Produzimos diferentes sons em nosso dia a dia, né? Tô falando dos sons, e que devemos cuidar da saúde dos olhos e orelhas. Então, por hoje é só. Um bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, chama pro no WhatsApp. Um beijo no coração e até amanhã.